Do nada? Começar. Amor, vem aqui rapidão. Que merda é essa, mano? Jonathan, tá dando o convite inspirado. O que eu faço? Hã? Não é possível, cara. Acho que foi errado. Não, não deve Tem um ser. monte de carinha de hahaha. Isso é sério? O Matheus, que era lá da igreja, amigo dele. Depois não é isso. Depois a gente termina de ver. E aí, gay? Tá me ouvindo? Pô, pera aí que deixa eu ver onde que tira o negócio agora aqui. Onde que desliga o som aqui? Meu microfone. Tem um Achei já. microfone aí, você clica em cima. Ai, pai, para! Mexe bem, né? Bem, né? Aí, ó. Depois eu posso temporada de lado? Tá com cara de hacker, velho. O Jonathan parece aqueles hackers dos Estados Unidos lá. Vai, mexe bem todo. Cuidado de derrubar. Já tá geral aí? É. Bom, já começa. Aí eu tô terminando. Aí eu tô terminando fazendo agora, pode começar, que ela já vai entrar já. Beleza. Bom. Eu e o Humberto. Vocês já chegaram a assistir o vídeo que a gente fez? Eu não vi tudo. Tá. Bom, eu e o Humberto, a gente ficou aqui quase 3 horas aqui fazendo o negócio. Eu achei que não ia demorar tanto, mas demorou pra caramba e a intenção é enxugar o máximo que der. Pra pelo menos durar entre 1 hora e 1 hora e meia. Provavelmente a gente vai começar a ter que fazer, tipo, em porções de poucos versículos aí pra gente ter bastante condições, bastante tempo da gente discutir e tentar tirar o máximo de aproveitamento dos textos, e não ficar passando por cima sem perceber os detalhes, etc. Bom, vamos começar então. Aí quem tiver depois que for querer participar e que assistir o vídeo, vou mandar lá no grupo. E fica também à vontade lá, galera, que estiver no grupo e quiser depois fazer pergunta, manda no grupo lá, faz as perguntas pelo WhatsApp mesmo.
Ou só assiste e depois vai participando da forma que der, beleza? Bom, vamos começar então. Vamos fazer uma oração e a gente já parte pro abraço. Nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, porque mais uma vez eu me reúno com os meus amigos, com os meus irmãos, para aprender mais da Sua palavra. Peço que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê entendimento, nos dê graça, nos ajude a compreender melhor a Tua palavra e que essa palavra que nós venhamos a compreender gere frutos em nós e que ajudamos os outros também, Pai, a gerar frutos e boas obras, Pai. Nós lhe agradecemos por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, só recapitulando então um pouquinho do que a gente tinha falado no anterior aí. Eu não sei porque esse bagulho sumiu, mas beleza. A gente deu uma explanada aqui, deu uma introduzida no livro. A gente viu que Corinto era uma cidade que tinha algumas coisas que são muito importantes. A cidade de Corinto era uma cidade muito pluralizada, onde tinha gente de todas as nações ali que estavam ali próxima. Era uma cidade que era o centro comercial da época, que era uma São Paulo da vida aí, que era uma cidade também muito promíscua, prostituição, alcoolismo, e talvez essa seja a característica mais importante da cidade para se discutir sobre os textos de Paulo, é que a cidade era uma cidade de muita promiscuidade, muita iniquidade, alcoolismo, prostituição, tanto é que era muito familiar, muito comum utilizar a palavra corintiano para se referir a alguém que era promíscuo, que era corrupto, etc. Então a palavra corintiano, virou até um ditado popular, ou enfim, uma palavra mesmo para enfim, imprimir nas pessoas que tinham atitudes promíscuas, né, pecaminosas, digamos assim. Por isso que vem daí o nome corintiano, né, Coríntias, esse tipo de coisa que, de fato, até os dias de hoje a gente percebe que essa galera não tem um mínimo de pudor. Mas beleza, passando pela introdução do livro, a gente viu uma saudação de Paulo aqui que foi extraordinário, que para mim é uma das partes mais incríveis do texto, que é onde Paulo, mesmo sabendo de todos os problemas que a igreja tinha, ele chama essa galera de chamados para santificação, chama essa galera de povo de Deus, que eles são de Deus assim como as outras igrejas, como as de Éfeso ou de Gálatas, mesmo eles praticando coisas que até para um não crente era motivo de escândalo. Depois a gente percebeu as divisões na igreja, que tinham 4 divisões na igreja, e aqui talvez traz a mensagem central do livro, que é a união entre as pessoas da igreja. Então tinha a partido de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo, onde cada um tinha uma galera que tinha apreço por um desses 4, e Paulo, logo de cara, ele já fala: por acaso Cristo está dividido? Vocês foram batizados em nome de Paulo, em nome de Apolo? Por acaso vocês receberam o espírito de Apolo? Vocês receberam... quem foi crucificado foi Pedro? Não. Então, essas divisões aqui, o que para mim, essa é a mensagem central do livro de 1 Coríntios. É a união e, enfim, vamos para frente. Foi isso, e aí então a gente chega aqui a partir do verso 18. E a partir daqui, eu acho que as coisas começam a... Paulo, aliás, né, ele começa a mostrar porque ele veio. O que é que ele estava... Ou melhor, mostrar os seus argumentos teológicos, né? Ele começa a... Aqui, como a gente pode ver aqui, né, a gente falou também lá no primeiro vídeo, ele descreve o problema primeiro, como ele começou a descrever, né, que existia divisão entre Paulo, Apolo, Pedro e Cristo, e depois ele responde com o evangelho. Então talvez a partir daqui ele já deu uma descrevida no problema da igreja, e agora ele começa a falar do evangelho, né? Começa a responder aqueles problemas através dos óculos do evangelho.
Então deixa eu já abrir a briba aqui, porque a briba fala. Moshe Eres Kodó. Vamos lá. Versículo 18. Eu vou ler do 18 até o 24. Aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até aqui, do 18 ao 24. Diego e Hélida, vocês anotaram alguma coisa que vocês perceberam de interessante nessa porção desse texto? Vocês querem começar falando ou vocês preferem que eu vou falando aqui, vocês vão comentando depois? O que vocês acham? Ô, João, eu prefiro que você vai explanando aí. Beleza. Eu vou falando aqui, aí vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, mano. Se vocês acharem que tem alguma dúvida ou algo do tipo, vocês podem como fala? Fazer as perguntas aí e me interromper sem problema. Só deixa eu mudar a parada aqui, que é melhor eu transmitir minha tela. Assim é melhor. Bom, de cara, já tem aqui no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Um ponto fundamental e óbvio da mensagem cristã, do plano salvífico de Deus, de tudo que permeia o que se diz evangélico, cristianismo. Não existe três povos, não existe um povo, existe dois. Os que creem e os que não creem. É só dois. Não há aquele, eu tô meio em cima do muro, não sei. É ou você crê ou você não crê. A mensagem louca do evangelho, ela só é aceita pelos que creem, por aqueles que são salvos. E o que Paulo fala logo no versículo 3 aqui já é maravilhoso. Que somos salvos, para nós, essa mensagem que é loucura para os do mundo, para nós que somos salvos, é poder de Deus. A mensagem que Paulo prega não é qualquer mensagem, né? Ele já descreveu um pouco da mensagem que ele fala. Então, para você ter uma ideia aqui, ó. A palavra de Deus só pode ser recebida de duas formas. Ou é loucura, ou é poder. E o que passar disso é o Satanás. Paulo passou muito tempo pregando em Corinto. E todos da cidade tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem do apóstolo. Destes muitos homens e mulheres que ouviram Paulo, alguns julgaram ser uma mensagem desprezível e louca, maluca, onde nada fazia sentido. E outros, os que foram salvos, perceberam a mensagem como o poder de Deus. Então pronto. Paulo pregou para uma multidão, isso é óbvio, né? Mas é bom a gente ter isso em mente. Paulo pregou para praticamente todos que estavam em Corinto, todo mundo que estava ali passando por quase um ano que Paulo ficou ali na cidade pregando. Durante esse tempo todo, Paulo pregou para todo mundo. Isso é, judeu, gentil, de todas as nações que passavam por ali. Pregou para rico, para pobre, para homens de grande poder e influência social, sei lá, o prefeito da cidade, os governadores. Pregou para sábios, pregou para burros, pregou para todo mundo. E no meio desse todo mundo que ouviu a mesma palavra,
a mesma pregação, a, a voz de Paulo, todo mundo ouviu da mesma forma, todos eles ouviram e alguns responderam como isso é poder de Deus e outros responderam como isso é maluquice. Tá? Então, aqui um ponto bem interessante. No 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui é aquela parte que Paulo faz que eu não gosto de fazer. Não gosto de fazer não porque não se deve fazer, porque você meio que apela, você traz um argumento que não há contra-argumento, que é qual argumento? A Bíblia fala isso. Acabou. E ele diz isso aqui, ó, pois está escrito. Aonde está escrito? A gente pode até ver aqui que tem uma... Em Isaías 29:14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. De maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos prudentes se esconderá. Então Paulo cita o livro de Isaías aqui. E ele traz, então, autoridade ao seu argumento, baseando esse argumento nas Escrituras, que é uma das melhores estratégias que se pode ter para você fundamentar a sua opinião, a sua pregação e etc. Então ele já traz aqui também um texto de Isaías que mostra que Deus ele aniquila a sabedoria dos sábios e a prudência dos prudentes. O que esse texto quer dizer? Tem duas histórias interessantes no Antigo Testamento que eu vou utilizar uma delas para ilustrar aqui. Deixa eu ver se eu cheguei a anotar aqui. Não cheguei a anotar, mas vamos lá. Uma das é o seguinte: existia em Israel uma eminente guerra, uma iminente ameaça da Síria. Eu não me lembro o nome do rei da Síria naquela época, mas o rei da Síria disse: vou destruir o povo, vou aniquilar Israel, vou invadir Israel e matar todo mundo. Então existia uma iminente guerra e que provavelmente Israel contra a Síria iria perder. Nesse tempo, Deus já havia dito: eu sou o teu Deus, Israel. Não é para você buscar auxílio de nenhum outro lugar. Faça o que eu estou te falando. Não procure nada em outro lugar. Fora de mim não há Deus, fora de mim não há proteção, fora de mim não há nada. Embora haja uma ameaça de guerra, uma ameaça síria contra vocês, eu sou o seu Deus e eu vou proteger vocês. O que o rei de Israel na época fez? Foi até o Egito, de forma diplomática, e fez um dos tratados políticos mais, digamos assim, mais aplaudidos da época. E aquilo ali ficou marcado como um tratado de alta diplomacia, que você falou: nossa, como esse rei é top, mano. Esse cara é zica da balada, esse cara fez um tratado monstro com o Egito que tem um exército poderosíssimo e vai ajudar a gente na guerra contra a Síria. Então, na mente daqueles caras, ele estava usando da sabedoria, do seu intelecto, do seu poder político para fazer um tratado com o Egito, aonde ele teria vantagem. Porém, como eu já disse antes, Deus havia falado: não faça nada, eu vou lhes proteger. O que aconteceu? A Síria veio e pau no gato, regaçou com tudo, ainda tendo aquele tratado. Então demonstra aqui nesse texto que Paulo apela, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, né? Que é um texto de Isaías, que é aqui no texto de Isaías especificamente. Ele até está falando sobre algo bom, né? Algo que Deus faria em favor do seu povo, mas eu estou trazendo um outro exemplo, onde Deus abateu aqueles homens, onde Deus mostrou que nada do que eles fizessem, nenhum tratado, nenhuma diplomacia, nem nada, a não ser a própria palavra de Deus, surtiria efeito benéfico naquele povo. E por eles terem desobedecido e por terem exaltado aquilo que o rei tinha feito, eles acabaram perdendo a guerra. Então Paulo já traz aqui, no versículo 19, Paulo mostra que o destino da sabedoria humana é falha. E ele é falha.
que o destino da sabedoria humana é a falha e a contradição. O homem busca conhecimento fora de Deus e contra Deus. Às vezes se opõe contra Deus, mas busca sua própria glória. E aqui é o ponto-chave. Buscar sabedoria, inteligência e ser prudente, etc. Qual é o problema disso, Jonathan? Nenhum problema. Faça isso. Busque conhecimento, seja ele teológico, bíblico, como também você não tem problema nenhum de estudar Nietzsche, de estudar Kant, de estudar Foucault, de estudar Revolução Francesa, revoluções boas e ruins, sem problema nenhum. O problema é, independente do ramo de conhecimento, seja ele teológico, científico, biológico, astrológico, não importa. O homem, quando busca conhecimento para a sua glória, para seu ego, para inflar o seu peito e falar, eu sou sábio e eu faço coisas extraordinárias. O destino da sabedoria do homem, que não engrandece a Deus, é a falha e a contradição. Um exemplo que Paulo vai, que a gente pode tirar, né, do próprio texto de Corinto, da própria cidade de Corinto, e que eu acho que Paulo vai citar no versículo 20, que é isso aqui, ó. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, deixa eu até coisar aqui, ó. Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Perceba aqui. Deixa eu grifar aqui. Perceba uma coisa. Paulo faz perguntas que vão de encontro aos caras que eram os prestigiados da época. Cadê o sábio? Cadê o cara que diz conhecer várias coisas, que conhece a ética, que conhece a moral, que conhece tudo, que é o monstro da balada, que é o cara que levanta multidões, que utiliza-se de frases de efeito para comover o seu coraçãozinho? Cadê esse cara? Cadê o escriba, o doutor da lei, o teólogo monstro? Cadê esse cara que fala que conhece todo o Velho Testamento, que domina os livros do Pentateuco, os profetas, as poesias dos textos bíblicos? Cadê esses caras que dizem que a vida tem que ser segundo a lei, que tem que cumprir lei? Onde que estão esses caras? E depois ele pergunta, e o inquiridor deste século? O inquiridor aqui seria o indagador do século, aquele que faz perguntas ao mundo, o filósofo, aquele que responde com profundidade as perguntas mais eraboladas, mais mirabolantes do mundo. Paulo pergunta, cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o inquiridor? Exatamente aqueles caras que a cidade de Corinto e esses irmãos aqui da igreja, que estavam em Corinto, tinham apreço. E ele pergunta, cadê essa galera? E ele responde. Não, ele responde com a pergunta retórica. Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha só que interessante. Em Corinto, era comum existir batalha de rima, digamos assim, né? Existiam os trappers, os rappers que se ajuntavam nas praças, nos locais onde havia muito tráfico de pessoa, e esses caras começavam a falar um monte de coisas do mundo, declamar suas filosofias, seus poemas, etc. Mas perceba que interessante, no mundo da filosofia nós temos pelo menos três nomes que são fundamentais para a filosofia antiga, que é Platão, Aristóteles e Jesus Cristo. Platão e Aristóteles, um veio após o outro, não me lembro a ordem cronológica, e Sócrates, né? Platão, Aristóteles e Sócrates. Falei Jesus Cristo, mas tira Jesus do meio. Platão, Aristóteles e Sócrates são um dos pilares da filosofia do mundo antigo. Esses três. Um se contrapõe ao outro. Às vezes um era discípulo do outro e o discípulo vem para desmentir as palavras do seu mestre. O cara ia lá na praça, falava uma coisa, não sei o que, vinha outro, falava outra coisa que não tinha nada a ver um com o outro.
Um contradizendo o outro, um batalhando contra o outro, um tentando ser mais eloquente que o outro, um tentando ser mais lúcido que o outro, mais lógico que o outro, mas ambos se contradizendo e sem haver ninguém que se entendesse. E Paulo pega todos esses caras, sábios, escribas e inquiridores do século, botam tudo no mesmo saco e fala: Deus é que faz isso. Deus torna louca a sabedoria desses caras. Deus faz com que esses caras não tenham lógica, que esses caras não se fundamentam, que esses caras pereçam pelo século. E só há uma verdade que permanece desde Adão, desde a criação do mundo até os dias de hoje, que é a palavra de Deus, que desde Gênesis até o Apocalipse não há contradição, não há Paulo falando coisas que contradiz Moisés, não tem Davi escrevendo salmos que contradiz Pedro, não tem Daniel escrevendo o Apocalipse do Antigo Testamento contradizendo o Apocalipse do Novo Testamento de João. Tudo na Bíblia e toda a palavra de Deus, ela é coerente, ela é fundamentada na palavra de Deus que não muda, não volta atrás. Deus não se arrepende, Deus não mente. E o próprio Deus, para se opor à sabedoria do mundo, o próprio Deus, para destruir a sabedoria e aniquilar e abater e envergonhar esses homens soberbos, ele os torna loucos. Ele permite e decreta a loucura do mundo para que ele e a sua glória, a sua palavra, se sobressaia sobre esses homens que dizem que a mensagem dele é uma mensagem louca. Aqui a gente já pode perceber um princípio muito importante. Deus utiliza-se do mal, utiliza-se da soberba do homem, da arrogância do homem, da descrença do homem para se exaltar. Ele fala, você não acredita em mim? Olha só, você não acredita em mim, olha o que você fala, olha o que você faz, olha como você é arrogante. Então aqui é algo muito importante, muito top. E que às vezes a gente passa despercebido se a gente só lê o texto, tipo assim, vou ler aqui o livro de 1 Coríntios. Aí você sai lendo. É claro, é bom você ler tudo de uma vez e ler a Bíblia inteira, show de bola. Mas os detalhes estão quando você pega o texto aqui, como se fosse um relógio, que você vai tirando peça por peça, assim, de um relógio, e você percebe o quão complexo e maravilhoso é as engrenagens rodando, tudo certinho, e que no final das contas enaltecem a Deus. Tá? Então aqui é muito interessante. Onde estão os sábios, os escribas e os filósofos inquiridores? Paulo pergunta no 20. Paulo questiona onde está os que se opõem ao evangelho, dando a entender que estes homens, se comparando às leis, profecias e cumprimento dessas coisas em Jesus, passam vergonha por se contradizerem o tempo todo. A palavra de Deus se sustenta eternamente. E a dos escribas, sábios e filósofos. Então é um detalhe aqui que eu posso mencionar também. Todo o texto do Antigo Testamento, todas as profecias, as leis, todos os rituais do santuário, tudo aquilo se cumpre em Jesus Cristo. E é essa mensagem que é o que Paulo prega. Show de bola. Vamos mais pra frente um pouquinho. Ô, Jonathan. Oi. Então, nessa parte, volta na Bíblia aí. Manda. Nessa parte, então, que Deus, porventura, não tornou Deus louco da sabedoria do mundo. Essa parte, então, ele está falando desse cumprimento de Jesus a tudo do Antigo Testamento? A gente pode utilizar isso. Mas é que assim, a gente pega o Antigo Testamento e vai até a cruz. Beleza. Da cruz para frente, os escritos de Paulo, os escritos de Lucas, que é Atos, né, por exemplo, João, Pedro, Filemon, todas as outras cartas, Hebreus, tudo aquilo até hoje, até dia 23/7/2021, ela permanece intacta. São verdades absolutas que atravessam o século. Então, tipo assim, o Antigo Testamento, a gente percebe as leis, os profetas, os rituais, as profecias, né? Tudo isso se cumprindo em Jesus. Quando você pega
o cumprimento de todas as coisas em Jesus, o Velho Testamento e Jesus Cristo, com o que a filosofia e o mundo antigo e aquele povo de Corinto, principalmente, acreditava e dava valor e gostava daquilo, Paulo está fazendo aqui. Mano, eu tenho aqui Jesus, as profecias, as leis e o templo e tudo que tinha no Velho Testamento. E tem o que esses caras pregam. É só você perceber que tudo que está escrito na lei, como ele mesmo citou aqui, né, que ele cita Isaías, por exemplo, é simples. Vai lá, lê Isaías 53 e compara com Jesus. Isso não se cumpriu? Isso não é uma verdade que há praticamente, sei lá, 500, 600 anos atrás o cara falou um negócio que se cumpriu depois de 600 anos. Aí você pega 700 mil anos atrás, Platão fala uma parada que hoje já não tem valor nenhum. Então, assim, é isso que Paulo está querendo mostrar, entendeu? E a intenção também de Paulo, além de fazer essa comparação, é mostrar que o próprio Deus é soberano sobre essas coisas, que ele mesmo permite que esse tipo de coisa se levante, que esse tipo de coisa às vezes tenha relevância na própria sociedade, e aí chega um retardado louco que nem Paulo e fala assim, mano, isso aí tá tudo errado. tem nada a ver, tem nada a ver, entendeu? Vou dar um exemplo que a gente poderia, por exemplo, utilizar nos dias de hoje. A gente pode... deixa eu pegar um exemplo... vamos lá. Se eu falar assim, olha, cientificamente, toda a verdade é verdade de Deus. Seja científica, seja matemática, seja física. 1 mais 1 é igual a 2? Isso é uma verdade de Deus. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Deus criou homem e mulher. Ponto final, não tem mais do que isso. Aí a ciência vem e fala assim, existe só cromossomo XX e cromossomo XY. E isso, pelos séculos, pelos milênios, pelos milhões de anos que vão se passar, isso não muda. É algo que o próprio Deus criou, que o próprio Deus fez e que não vai mudar. Não tem como mudar isso. Só que daí vem os caras e falam assim, não, existe não sei o que binário, existe blá blá blá, existe LGBT, melou pra frente, soco forte da Hadouken, existe tudo isso aí. Aí, com o tempo, a verdade de Deus se sobressai e fala assim, olha, desde o princípio eu tô falando isso. Faz mais ou menos uma era, faz uma eternidade que eu tô falando pra vocês que é homem e mulher. E vocês estão... Não, beleza. Se vocês não querem acreditar agora, vai chegar uma hora que o pau vai quebrar. Aí eu vou ter que esfregar na cara de vocês que eu tô certo. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô querendo também mostrar. Deus permite que o homem se infle, se orgulhe, como fala? Se ensoberbeça em sua arrogância, sabedoria e sua astúcia, para que ele se mostre depois e fale assim, mano, vocês estão moscando, velho. Vocês estão moscando demais. Tem sei lá, tem uma eternidade que eu tô falando para vocês que não é assim. E vocês não querem me dar ouvido. Show de bola. Beleza. Então é tipo isso, entendeu? Entendeu? Entendi. Aqui, bom, vamos mais pra frente aqui pra gente ter uma ideia agora mais ampla desse tipo de coisa que é extraordinário. Qual é a base da pregação do evangelho? Qual é a base da pregação do evangelho? E aqui eu trouxe alguns pontos vitais e fundamentais na pregação do evangelho. Primeiro, resumo da vida, morte e ressurreição de Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, isto é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então o primeiro ponto é um resumo da vida, morte e ressurreição de Cristo, que é, em segundo ponto, o cumprimento das profecias, das leis, enfim, dos sacramentos, dos rituais do Antigo Testamento. Terceiro ponto, este morreu e ressuscitou, logo ele voltará. É um terceiro ponto. Um quarto, convite urgente para os homens se arrependerem e se entregarem a este que morreu e ressuscitou. Então existe, como pontos fundamentais da pregação do evangelho... Opa, deixa eu voltar aqui.
Pontos fundamentais da pregação do Evangelho. Resumo da vida, morte e ressurreição de Jesus, que isso tudo é um cumprimento das Escrituras. Esse mesmo cara que viveu, morreu, ressuscitou, ele vai voltar, e ele não vai voltar mais como um cordeiro, ele vai voltar como um leão, com a espada saindo da boca dele, que vai arregaçar com tudo. E em quarto, se arrepende, porque a ira de Deus está chegando. A ira de Deus vindoura vai chegar, e aqueles que não se arrependerem e crerem no Cristo como seu Salvador vão tomar espadada no lombo. Isso é o pilar da mensagem do Evangelho. São 4 pontos fundamentais da pregação do Evangelho. Então a gente pode ver aqui, ó, vamos lá nas Escrituras de novo. Vou ler agora do 20 até o 25 aqui, ó. Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Vou marcar aqui, ó. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus. Aqui é que começa a ficar bonito o negócio. Escândalo para judeus, loucura para gentios. Mas para os que foram chamados, vamos lá, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo. Pregamos a Cristo. Vamos lá. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui é que está a lindeza do Evangelho. Perceba algumas coisas importantíssimas. Vamos lá. Olha só. Judeus, ele manda aqui, ó. Judeus pedem sinais, certo? Gregos buscam sabedoria. Para os judeus é impossível um homem que vai para uma cruz morrer, ser um enviado, ungido de Deus, como destaca Deuteronômio 21 e 23. Para um judeu, para um judeu, a mensagem de que o enviado de Deus morreu na cruz é uma blasfêmia. Tipo assim, mano, você tá ficando louco. Como que você vem falar... E é isso até hoje. Se você for lá em Israel e falar que Jesus era Deus, por exemplo, para um judeu raiz, falar que Jesus, que Deus morreu na cruz, vai falar, você tá ficando louco, velho. Você fumou maconha e veio pregar essa mensagem para mim, tá? Então, só vamos dar uma olhada aqui. Eu vou abrir outra página. Vou abrir aqui, ó. Deuteronômio. Deuteronômio. Qual que é o texto mesmo? Deuteronômio 21 e 23. Olha só. Deuteronômio 21. 23. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia. Porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Então, quando você chegava num judeu, Paulo ia pregar para um judeu, Cristo morreu na cruz, Cristo é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o verbo de Deus, o próprio Deus encarnado. Esse próprio Deus nasceu, viveu, sofreu e morreu na cruz. Quando chegasse no morreu na cruz, os judeus iam olhar pra cara de Pedro, de Paulo, que tava pregando com ele, e falar, mano, você tá fumando maconha, velho. Você tá ficando louco. Como que Deus morreu na cruz, se Deus ele é
Deus não peca, a transgressão não ultrapassa Deus, Deus não morre. E ele lembrava de Deuteronômio 21, 23, que qualquer aquele que subir no madeiro, esse é amaldiçoado. E ele ia falar, mano, você tá ficando louco, cala a boca que você tá falando merda. Então, ou seja, para o judeu, a morte de Jesus era exatamente o que provava que ele não era ungido de Deus. A cruz era uma barreira para um judeu. Além da cruz, os judeus buscavam sinais, milagres, coisas extraordinárias que pudessem provar que Jesus era de fato Deus. Mas o que receberam foi o que está escrito em Mateus 12, do 38 ao 44, que, como vimos, é exatamente o sinal que eles rejeitavam. Olha só. Por isso, gente, a briba precisa ser coisada de forma 12. Ó, Mateus 12, do 38 ao 44. Perceba, primeira coisa, que era a barreira. Uma muralha de Jericó na frente dos judeus. Um Deus, um ungido de Deus que morre. Um ungido de Deus que vai para o madeiro. Um homem que se diz Deus e morre crucificado. Para um judeu isso já era um absurdo, já era loucura, já era coisa de demente, tá? Você tá fumando crack. E ainda, os judeus gostavam de demonstrações de poder e milagre. Demonstrações de que poderiam provar que Jesus de fato era Deus, produzindo milagres, fazendo coisas extraordinárias. E olha o que o próprio Jesus fala para esses caras, Mateus 12, do 38 ao 44. Então alguns fariseus, judeus e mestres da lei lhes disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E Jesus então respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto do profeta Jonas. Detalhe, nenhum sinal vai ser dado, senão do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração. Caramba. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí, chegando a encontrar a casa desocupada, varrida e em ordem. Olha só, vamos parar aqui. Aqui, ó. Qual é o sinal que Jesus falou que ia dar para esses caras que gostavam de sinais? Jesus falou assim, não, vocês querem um sinal? Vou dar um sinal para vocês. E o sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. O que é o sinal do profeta Jonas? Jonas tinha que pregar em Nínive, não foi. Entrou num barco, foi engolido por uma baleia, depois foi cuspido na praia de Nínive, pregou em Nínive e aquele povo se arrependeu. O povo de Nínive se arrependeu. E Jesus até ele utiliza Nínive para falar que essa geração de fariseus e de judeus é tão incrédula que ainda que ele saia do sepulcro e retorne e pregue para eles, ainda assim, diferente de Nínive que se arrependeu, eles não se arrependeriam. Percebam uma coisa aqui. Os judeus pediram... Deixa eu voltar aqui para conseguir filmar. Os judeus pediam sinais miraculosos. E Jesus fala, o sinal que eu vou te dar é 3 dias no centro da terra. E depois vou ressurgir. Que era exatamente o quê? A sua morte. O sinal que Deus dava para aqueles homens que queriam ver sinais. Vocês querem ver sinais? O sinal que vocês vão ter é a minha morte. É a minha ressurreição. Que era exatamente aquilo que era barreira para eles. Então, vamos aqui no texto de novo.
Porque tantos judeus pedem sinais, demonstração de poder e de maravilha. E Jesus dá um sinal para esses caras. Vocês querem um sinal? Eu morri na cruz. Esse é o sinal. E se contentem com isso, tá? Já é o suficiente. E a outra parte do texto, cadê? Aqui. Como os gregos buscam sabedoria. Vamos lá. Os gregos também tinham os seus motivos para não acreditar em Jesus na mensagem do Evangelho. E qual era o motivo dos gregos? Como já vimos antes, os gregos eram apaixonados pela filosofia, pela oratória, pelo teatro, pela sabedoria. E esperava de um homem que se diz ser Deus, no mínimo, grande habilidade de retórica e que desvendasse mistérios da humanidade que nunca havia sido desvendado. Dos gregos vem a palavra sofistas, que podemos entender como sofisticado, sábio. Era necessário ter habilidade para persuadir a multidão, ter condições de fazer acrobacias lógicas e mentais para impressionar. Além disso, os gregos não suportavam a ideia de quem Deus teria algum sofrimento. Isso é um outro detalhe importante. Os gregos, em primeiro lugar, buscavam sabedoria, conhecimento, malabares com as palavras, frases de efeito, um homem sábio que conseguisse convencer uma multidão, etc. E além disso, teologicamente falando, para um grego é impossível, olha só, uma outra barreira, Deus ter algum sentimento. Por exemplo, Jesus chorou. É um sentimento que comove Jesus. Jesus entrou no templo, viu aquilo lá e ficou irado e começou a expulsar os caras que estavam vendendo no templo. Jesus ficou irado. Jesus até sentiu dor física. Esse tipo de coisa, na mente de um judeu, era algo inadmissível. Na mente de um grego, era inadmissível, tá? Então, ter sentimento, seja ele qual for, Deus não pode se alegrar, não pode ficar com raiva, não pode sentir tristeza. Pois, se isso acontece, significa que alguém teria influenciado Deus. De fato, a figura eterna do Pai não deve sentir os sentimentos humanos. Mas o Jesus homem, que era Deus, chorou, teve fome, sede e sentiu dor. Para os gregos acreditar que o verbo se fez carne era um parto. Então, assim, duas coisas que no texto Paulo está falando. Os judeus pedem sinais. E os judeus tinham Jonas e a cruz. E a morte, que era um empecilho para eles. E o madeiro, né, o texto lá de Deuteronômio. E os gregos, sabedoria, que era filosofia, e além disso a teologia deles, de um Jesus que sente, de um Jesus que chora, de um Jesus que tem fome, que tem sede, não faz sentido nenhum. E é por isso que depois, aqui ó, um pouquinho depois, Paulo fala no 23, pregamos então o Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu, e que é loucura para o gentio, que seria o grego. Mas, agora que vem a parte gostosa do texto, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos que foram chamados, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Poderia usar a loucura aqui, mais sábia do que a dos homens, como se fosse assim, a loucura de Deus é infinitamente maior que a sabedoria, entre aspas, desses filósofos gregos. E a fraqueza de Deus que morre na cruz no madeiro maldito, essa fraqueza de Deus é mais forte do que a lei, do que a cerimônia, do que o ritualismo do judaísmo, dos judeus. Então Paulo já dá no meio das duas coisas. Tá? Por isso que eu até coloquei o título aqui, ó, a loucura e a fraqueza de Deus. Aquilo que em Deus parece louco e fraco, na verdade, para os que são chamados, é poder e graça de Deus. Aí nós temos algumas aplicações aqui que são muito importantes. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não?
Cadê a Hélida? Jonathan, pra mim que tinha saído aqui o negócio aqui, eu não tô conseguindo virar a tela pra ver a apresentação sua, sabe? Você fala o slide? Agora foi. Vira a tela. Fica aqui. É porque em uma sua tava saindo, só que no meu tava indo, só que no da Hélida não tá aparecendo o slide, sabe? Entendi. Não, é que eu vou mudando aqui, ó. Eu acho que daí a tela aí de vocês vai mudando também, né? Então, assim, eu teria. Era legal se eu pudesse compartilhar mais de uma tela. Mas eu consigo só uma. Então. Enfim, mas o que eu compartilho aqui é o que eu tô vendo, né? Tipo, agora eu tô compartilhando a Bíblia, aí eu compartilho o slide, aí eu compartilho. Tá vendo? Por debaixo dele aqui, ó. Tem que Mas aparecer vocês estavam me online. ouvindo? Ouvindo eu tô. Então, beleza. Vocês têm alguma pergunta? Até aqui? Não, até aqui tá de boa. Tá bem explicadinho. Show de bola. Então vamos para algumas aplicações do texto. 1 Coríntios do 18 ao 24. Na verdade é até o 25, né? Mas beleza. Primeira coisa, o evangelho tem isso em mente. É extremamente importante para o decorrer do que a gente vai ver mais para frente. O evangelho é o oposto do que a sabedoria humana acredita. E não é possível conciliar a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Não é possível conciliar a sabedoria humana na sabedoria de Deus em que sentido? No sentido de que a sabedoria humana ela é falha, fadada ao fracasso, ela é contraditória. Claro que... Jonathan, Oi, interromper um pouquinho. pode falar. Depois, o meu celular não tá entrando os slides. Depois você tem como mandar? Ah, não, sei de boa, eu mando sim. Tá bom, então. Valeu. Beleza? No caso aí, Hélida, deixa eu te explicar. Você pode selecionar. Eu tô compartilhando a minha webcam e tô compartilhando a tela do meu computador. Se você clicar no compartilhamento da minha tela, provavelmente você vai conseguir ver os slides. Como que eu faço isso? É que não aparece a webcam sua. Quer dizer, do seu celular. Então, a minha webcam é um compartilhamento. Se você clicar na minha webcam, você vai ver só a webcam, eu acho. Mas se você clicar na outra tela que eu estou compartilhando, que são dois, aí você vai ver a tela do meu computador. Mas de qualquer forma, depois eu envio o slide. Eu posso enviar para vocês terem aí também. A Hélida saiu. Deve estar tentando reconectar aí. Voltou. E depois também eu posso, tipo, se tiver alguma dúvida a respeito de qual tela escolher, etc., eu posso mandar aí certinho. Eu faço um tutorialzinho no celular e vocês conseguem ver depois. Mas quanto ao slide, depois eu posso mandar também. Então, primeira coisa, o evangelho é o oposto do que a sabedoria humana acredita. E não é possível conciliar as duas coisas. Isso não quer dizer que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que ser habilidoso em alguma área, ou até mesmo ser um bom orador, um influenciador ou algo do tipo. Estude, se forme, busque conhecimento, seja um bom cientista. A questão aqui é que Deus e seus decretos são eternos, não se confundem, não mudam e não se contradiz. Mas os humanos, um dia fala que tem que fazer lockdown, no outro diz que o lockdown não funciona. Os maiores nomes da filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, um após o outro, grandes nomes que pensam diferente, se opõem ao ponto de um querer desmentir o outro. Deus, Jesus e o Espírito Santo, desde o princípio, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, não sei onde termina. Desde o princípio, falam as mesmas coisas e trabalham pelo mesmo propósito, e entre eles não há contradição, mas absoluta harmonia. Desde Moisés até Gênesis, até o Apocalipse, todos eles falam sobre o mesmo Deus sem contradição, e detalhe, este livro tinha tudo para dar certo. Uma das graças extraordinárias, uma demonstração do poder incrível de Deus nós temos 66 livros na Bíblia.
Nós temos escritores que foram reis, como Davi e Salomão. Nós temos escritores que foram judeus, fariseus, no caso de Paulo. Nós temos escritores como Pedro, que era pescador, provavelmente um cara analfabeto. Nós temos escritores como Lucas, que foi médico. Nós temos Moisés, que foi talvez um dos homens mais sábios de todo o Egito. Nós temos Josué, que era um militar. Nós temos Jó, que provavelmente Jó não escreveu o livro de Jó, mas Moisés tem escrito o livro de Jó, mas conta também. Nós temos Asaf, que era um maestro no templo. Nós temos diferentes posições, nós temos até boiadeiro. Nós temos diferentes posições de homens ricos e pobres, poderosos e não poderosos, inteligentes e burros. Todos esses homens, do começo ao final da Bíblia, não se contradizem. E a Bíblia foi escrita em aproximadamente 4.000 anos de distância, em 5.000 anos, entre o primeiro escritor e o último escritor, que é João. E em todos esses livros, nenhum deles se contradiz. A ponto de que João não conversou com Moisés, a ponto de que Paulo não falou com Daniel. E eles falam sobre o mesmo Cristo, sobre as profecias que se cumprem em Cristo, sobre as leis que se cumprem em Cristo. Então, a sabedoria de Deus, ela é eterna e ela é irrevogável, digamos assim. Outra coisa interessante, a aplicação que a gente pode tirar. O homem não conhece a Deus pelas suas próprias convicções, pelas suas cosmologias e nem pela sua própria teologia. Nenhuma teologia que o homem criou é capaz de revelar a Deus. Não há na terra, no céu, no mar, nada que revele a Deus, senão o próprio Deus revelado em tudo que há na terra, no céu e no mar. A ordem das coisas é oposta. O peixe não revela Deus, mas Deus se revela através do peixe. No céu e no mar é a mesma coisa, a ordem é oposta, tá? Não é o conhecimento humano, a ciência, a filosofia e qualquer outra coisa que detém condições de revelar a Deus. Não há objetos, poderes, saberes e nada no mundo que possa, de alguma forma, ser agente ativo na revelação divina. Antes são canais, ferramentas que Deus usa para abrir os olhos dos homens. Então é diferente. Deus não se revela através... Aliás, não é o mundo que revela Deus. Não é um peixe, não é um cachorro, não é o ser humano, não é a criação em si que revela Deus. Mas é Deus que se revela nela. De forma com que a natureza e tudo que foi criado é um agente passivo da revelação de Deus. Ponto. Por outro lado, Jesus, o verbo que se fez carne, é em totalidade a revelação exata do caráter, dos atributos de Deus. Aqui a gente tem a outra ordem. A segunda pessoa da Trindade, o verbo encarnado, que é Jesus, é agente ativo que revela o Pai. Esta revelação de Deus, como diz Paulo nos versos 21 e 24, que eu vou abrir aqui. 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E no 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Perceba que Cristo é um agente ativo na revelação de Deus. Nos versos 21 e 24, é revelada segundo o agrado do próprio Deus, de forma que, a grosso modo, entenda isso, todos da igreja de Corinto eram cegos para o evangelho, e todos, sem exceção, ouviram de Paulo a mensagem da cruz. Entre todos estes que ouviram estavam judeus, gregos, sábios, escribas e também pessoas comuns, civis sem muito destaque, nas áreas mais prestigiadas pelas pessoas da época. Sendo assim, sem exceção, a mensagem de Paulo, como ele diz no verso 23, lá no 23 de novo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para o gentio.
Aqui, ó. Sendo assim, sem exceção, a mensagem de Paulo, como diz em 23, no verso 23, proclama o Cristo, que é motivo de escândalo e loucura. Mas no 21b, agora começa a pegar aqui, ó, para entender a questão teológica do texto. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 23. Pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 24. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Resumindo, Deus é quem abre ou não os olhos dos cegos. A gente vai ver mais disso um pouco mais para frente. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Paulo pregou para todos, sem exceção. Paulo, sei lá, ia numa praça, que seja uma praça. E todo mundo que passava naquela praça, o que atentava às palavras de Paulo, todos eles ouviram a mesma mensagem, o mesmo Paulo, o mesmo Cristo foi pregado. E o interessante é que no meio daquela galera, como coloquei ali, tinha rico, tinha pobre, tinha sábio, tinha burro, tinha homens de grande poder, tinha homens nobres, tinha homens, enfim, de todos os tipos. Mas aprove a Deus, através da loucura da salvação, chamar alguns no sentido efetivo da palavra. A pergunta que eu faço, que eu vou fazer depois mais pra frente de novo é: nós temos aqui o Diego e a Hélida, e eu. Estamos hoje nós três aqui. O Diego, a Hélida e eu ouvimos a mesma mensagem que outras tantas pessoas ouviram, às vezes no mesmo culto, do mesmo pregador, na mesma hora, no mesmo momento. Teve eu, a Hélida, o Diego e mais umas 50 pessoas, por exemplo, ouvindo a mesma mensagem que a gente. Por que só nós três ouvimos e respondemos com fé a mensagem que nos foi pregada? Se todos ouviram, se todos estavam ali, perante aquela pregação, ouvindo do mesmo pregador, escutando a mesma Bíblia, o mesmo Cristo, não tinha diferença nenhuma. Por que então que apenas alguns, apenas no sentido, né, eu posso falar apenas, vai dar a impressão que são a grande minoria, não é questão de minoria ou maioria, mas agora eu quero que se coloca-se vocês dois e eu no lugar dos judeus e dos gregos da igreja de Corinto. Para mim, a mensagem do evangelho era loucura, era um escândalo, era algo que não fazia sentido algum, era algo que, eu falava, mano, vocês estão viajando, velho. Quantas vezes eu não andei na rua e falei assim, mano, se Deus existe, cai um raio na minha cabeça, pedindo um sinal para Deus, como os judeus faziam. Eu falava, se Deus existe, responde determinadas indagações da minha vida. Por que eu sofro? Por que tem fome na África? Por que uma criança toma um tiro na cabeça na Rocinha de uma bala perdida? Por quê? E a gente ficava se perguntando, indagando a Deus. Meu Deus. E outras tantas pessoas também fizeram a mesma pergunta que eu. E eu fico me perguntando, por que Deus me salvou, me chamou de forma eficaz, de forma que eu respondi e outros não? Essa é a resposta. Deus é quem abre ou não os olhos dos cegos. E a gente vai ver isso mais pra frente. Então é interessante que o próprio Paulo fala: a mensagem que eu preguei para vocês foi a mesma mensagem que eu preguei para os outros que não estão entre vocês. É o mesmo escândalo. Aliás, é a mesma mensagem, é a mesma pregação, é o mesmo Paulo, é o mesmo Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, que vai voltar, que lá as leis se cumpriram nele, os profetas falavam dele, que Moisés falou dele, e etc. É a mesma coisa. Para vocês que estão me ouvindo aí na igreja, o que eu preguei se tornou poder de Deus, poder e sabedoria de Deus. Sinal, poder e sabedoria de Deus se tornou para vocês. E a pergunta é: por que para os outros não? A gente vai ver isso mais para frente. Alguma pergunta? Não, tá suave. Por que para os outros não? A pergunta é essa: por que para os outros não?
Eu posso adiantar, mas é que a gente já pôde ver isso antes, né? Um pouquinho antes. A gente percebe que... A gente vai ver isso até mais pra frente, mas já vimos um pouquinho antes. Você, por exemplo, se eu te fizer uma pergunta. Hitler ouviu o evangelho? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Vamos lá. Na época de Jesus, o próprio Cristo fez milagres. Ele fez coisas extraordinárias. Ele ressuscitou mortos. Ele multiplicou pães e peixes. Ele andou sobre as águas. E muito desses milagres, ele expulsou demônios. E muito dessas coisas, ele falava até assim, não conta pra ninguém, velho. Não conta pra ninguém. Fica quieto. Mas não tinha como. A fama dele se espalhava. Muitos viram e muitos ouviram. E esses muitos que viram e ouviram não responderam com fé àqueles que ele ouviram e viram. O maior exemplo disso, o maior exemplo que vocês podem ter assim que vocês vão levar pro resto da vida é o próprio Judas. Judas viu tudo. Judas viu tudo o que Jesus fez. Judas viu Jesus multiplicar pão. Judas viu Jesus ressuscitar morto. Judas viu Jesus andar sobre as águas. Judas viu Jesus na beira do barco falando assim, mar e tempestade. Filho, relaxa que o pai tá on. Judas viu, velho. E Judas traiu Jesus. Por quê? Por quê? Por quê? A questão é milagre, sabedoria, filosofia e tudo isso não é o que Deus utiliza para convencer o homem do pecado. O que eu quero dizer é, se eu fizer um milagre agora na frente de vocês, mas esse milagre não for pelo Espírito Santo até o encontro do coração de vocês e testificar que esse milagre é uma manifestação do poder e da glória de Deus, vocês não vão crer no Evangelho. Judas viu tudo. Por que que ele traiu Jesus e se matou e está no inferno queimando? Porque o Espírito Santo de Deus aprove a Deus não convencê-lo de que aquilo era manifestação de Deus. E a gente vai ver isso mais pra frente, que parece bem diferente do que é comum se pregar, mas o que eu acredito é que existe um chamado efetivo. Quando Jesus fala, muitos são chamados, poucos escolhidos, é isso. Você prega para 1000 pessoas, tem 2 que se convertem. As 1000 ouviram. Por que 2 se converteu? Porque aprove a Deus escolher aqueles 2. Aprove a Deus olhar aqueles 2 e falar, eu vou dar para vocês ouvidos para ver, olhos para enxergar e boca para confessar os seus pecados e que Cristo é o Senhor. Por que os outros não? Se os outros eram a mesma coisa. Eram homens pecadores na mesma situação de pecado do que aqueles 2 que se converteram. Então a gente vai ver isso mais detalhado mais pra frente, mas você vai perceber que existe uma manifestação eficaz do Espírito em alguns e em outros não. Aonde o Espírito Santo convence alguns do pecado, da justiça e do juízo e outros não. E esses que são convencidos ouviram a mesma mensagem daqueles que não foram convencidos. Isso você vai ver, a Bíblia inteira vai mostrar isso. A Bíblia inteira vai mostrar isso. Quer ver uma manifestação extraordinária de milagre a ponto de você falar assim, mano, não é possível que esse retardado não reconheceu que era Deus. Que ele deveria se curvar e pedir perdão pelos pecados dele. Moisés foi a primeira vez. Se você não deixar a gente sair daqui, o pau vai quebrar. Foi a segunda, o pau vai quebrar. A 8ª, o pau vai quebrar. A 9ª, o pau vai quebrar. A 10ª, seus filhos vão morrer. Morreu o filho de todo mundo. Aí ele falou assim, não, vai, mano, agora acho que realmente o pau quebrou e... Vai, some daqui que vocês estão me trazendo dor de cabeça. Ele larga os caras vão e eles vão atrás. Por quê? Ele viu o filho dele morrer pelo poder de Deus. Eu não vou lá em Romanos pra gente não falar sobre isso, mas você vai ver que o próprio texto de Romanos fala assim, Deus, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Aprove a Deus, endureceu o coração de Faraó.
Não foi o faraó que falou assim, não, eu quero ser duro. Não, Deus falou assim, ó, você vai endurecer seu coração e não vai confessar que eu sou Deus. É isso que você vai fazer. Responde essa pra mim, Ateus. Então a gente percebe aqui, vou ler de novo o que eu escrevi aqui que eu esqueci. É Deus quem abre os olhos dos cegos. É Deus quem dá boca aos mudos e é Deus quem dá dá ouvidos aos surdos. Bom, até aqui foi o 25, né? A gente passou pelo 25. São 8h40. A gente continua mais um pouco ou para por aqui? Vocês têm alguma pergunta? Não. Eu tenho tantos, mas por agora não dá não. Eu vou jantar. Mas eu tenho Tem muitas perguntas? até a questão de Judas mesmo, que você acabou de falar. Tá, Na hora que ele se mata, tipo, não foi um arrependimento e ele não constatou que realmente ele fez a meleca que ele fez e tipo assim, falou, não, ele era Deus, olha o que eu fiz. Nesse momento, não foi? Não tem nada na Bíblia que fale sobre isso? A Bíblia fala que Judas foi possuído pelo espírito de Satanás. Judas foi o maior endemoniado da história. Foi o maior Satanás que existiu na face da terra. Foi o próprio Judas. E detalhe, que daí depois vocês vão ficar me perguntando, por quê? Mas eu vou falar. Judas estava predestinado a fazer o que ele fez. O que isso quer dizer? Que existem profecias de que alguém trairia Jesus, não existe? Existem profecias do Antigo Testamento, que depois eu vou buscar, se a gente quiser fazer uma coisa mais aprofundada sobre isso, em que existiria um homem que trairia Jesus. Certo? Então, estava predestinado que Jesus seria traído por uma pessoa. E essa pessoa era Judas. Teria como Judas escolher não ser o traidor? Essa é a minha pergunta. Se ele estava predestinado por Deus, ele ia falar assim, não, mas eu não quero o predestino de Deus. Quem é Judas para indagar Deus? Onde estava Judas quando Deus criou o mundo? É isso que a gente... Existe uma coisa que a gente chama de, teologicamente, que é soberania de Deus, que é o controle absoluto e total de Deus em todas as coisas. Isso quer dizer que, como eu falei agora há pouco, uma bala perdida que atinge a cabeça de uma criança está sob o controle de Deus. Uma pessoa que morre de Covid está sob o controle de Deus. Então, Judas nada mais e nada menos foi do que um instrumento de Deus para a própria glória de Deus. E a gente vai perceber, por exemplo, Martim Lutero falando, que acho que depois eu vou até citar sobre isso, Lutero mesmo fala, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. É um cachorro raivoso, que late, que esperneia, que faz de tudo, mas está sob o controle de Deus, e o próprio Deus utiliza o capeta para exaltar a sua glória. Então, assim, Judas não se arrependeu, certamente Judas não se arrependeu, aquilo ali foi mais digamos assim, um remorso. Uma constatação de que ele foi mesmo pro inferno. Com certeza. E outra, não é o fato dele se suicidar que leva ele pro inferno. Tá? Embora a Bíblia fale que suicidas não herdarão o reino de Deus, existe algumas nuances nos suicidas que não necessariamente um suicida não vai para o céu. Vou dar um exemplo. Você tem um pastor da sua igreja, ou o pastor da minha igreja, que são homens de Deus, que a gente confia que são homens de Deus. Aí o cara tá na casa dele, a família dele foi viajar, tomou uma entrada de um caminhão, matou a família dele inteira, o cara se desespera e se mata. É um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo. Mas não necessariamente aquele homem vai para o inferno. E por que ele não vai para o inferno? Porque Deus perdoou todos os meus pecados. Até mesmo aqueles que eu não sei que eu cometi, até mesmo aqueles que eu vou cometer, até mesmo o pecado de amanhã, Cristo já me perdoou na cruz. Cristo já morreu pelos meus pecados. Se eu creio no perdão de Cristo, o perdão dele é atemporal. É o de ontem, o de agora e o de amanhã. E às vezes aqueles que eu nem sei. E às vezes aquele que eu falo assim, mano, eu jamais na minha vida pensaria em, sei lá, vou matar um inocente. E se eu mato um inocente,
provavelmente, se eu sou um homem de Deus, em algum momento, o Espírito de Deus vai me comover e fazer que, mesmo que eu tenha matado um inocente, eu seja comovido ao pecado. Foi o caso de Davi. Davi cometeu um pecado absurdo. Ele se arrependeu. E durante o pecado de Davi, e ele reconhecido seu pecado, se ele morresse nesse meio tempo, ele não seria salvo? Entendeu? Se Deus perdoou os pecados de ontem, de hoje, de amanhã de Davi, até mesmo aquele pecado grosseiro que ele cometeu, na atemporalidade do pecado de Deus, já estava perdoado. Então, assim, eu acho que isso é a parte do caldo grosso da teologia, que é a parte onde a gente que a gente fala que a soberania de Deus é a responsabilidade humana. Mas, enfim, deu mais ou menos pra gente entender, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mais alguma pergunta? Tá bom. Por enquanto, não. Por enquanto, Só para colocar, então, na verdade, Deus, na verdade, ele mandou Judas pro inferno para salvar a gente. Praticamente isso. sim. Como assim? Não entendi. Assim, o próprio... O Diego saiu. Tá me ouvindo? Diego saiu. Ele tá ouvindo aí ou não? Não sei, acho que caiu. Mas eu não entendi essa pergunta. Aí voltou. Não, é que o Diego falou que Deus mandou Judas pro inferno para salvar a gente. Não, Deus... Aprove a Deus matar o seu próprio filho para salvar a gente. E esse processo de matar o seu filho, ele utilizou Judas para que o seu plano, que hoje, por exemplo, se você pegar a história de Jesus, você fica, cara, mano, a sua mente racional, a sua mente, aquela mente judaica e grega dos coríntios, por exemplo, você vai falar assim, mano, você tá ficando louco. Não faz sentido. Mas quando você percebe que Deus é soberano e que Deus, ele tem o destino e o controle da história nas mãos, que ele utiliza o próprio capeta para enaltecer a sua glória, ele, posso falar sem dúvida nenhuma e sem problema algum. Judas foi um instrumento de Deus para salvar o seu povo, assim como o faraó foi um instrumento de Deus para salvar o seu povo. O governo romano da época foi um instrumento de Deus, que a crucificação, você percebe que Deus é perfeito, que até o momento certo de Jesus vir à Terra, com o poder romano e a legislação romana de que um blasfemo morreria na cruz, até o governo estipulado em Roma foi através do controle de Deus, onde estava tudo na palma da mão dele. Isso tudo foi utilizado por Deus para o seu plano perfeito de salvação. Então, assim, a gente não era esse o objetivo aqui, mas a gente já foi para esse lado. Mas o que eu quero deixar claro é, utilizando a figura de Judas, do próprio faraó e de outros tantos, você pode conhecer alguém muito perto de você, que às vezes você presenciou alguma coisa extraordinária de Deus, é que a mesma pessoa presenciou a mesma coisa extraordinária e ainda não se converteu. Agora, o fato é, agora pra gente encerrar mesmo, de fato, pra gente fechar. A prova da manifestação de Deus, a maior prova da manifestação de Deus, a prova mais contundente de que Deus é eficaz e que ele demonstra o seu poder, não é através do milagre, não é através da cura, não é através da eloquência e da sabedoria, é através da sua própria vida. Então, por exemplo, se eu contar a história do Jonathan que era antes, do Jonathan que atuava antes, do Jonathan antes de conhecer a Cristo e do Jonathan depois de Cristo, alguém vai ter que conversar. Não, de fato, depois que você então conheceu esse tal de Cristo aí, sua vida mudou. Agora, se eu vou acreditar se isso aí foi um poder divino ou não, é outra coisa. Mas realmente, pelo que você está me falando, a sua vida mudou a partir daqui. Daqui para lá, a sua vida é outra. Ah, então beleza.
Beleza, rapaziada? Belezinha, Jojo. Então é isso. Mais nenhuma pergunta, então eu vou fechar. Deixa eu ver quanto tempo que deu aqui. Nós já estamos com 1h20. Bom, beleza, conseguimos fechar menos de 1h30. Bom, é isso. Sexta-feira que vem tem mais. Qualquer coisa, perguntas, dúvidas que surgirão no decorrer dos trem aí, vocês podem mandar lá no grupo, ou enfim, se quiser também a gente entra aqui no Discord e fica conversando sobre as paradas. Beleza? A próxima vai ser a partir do versículo 25? A próxima é a partir do 26, mano. Mas pode ser do 25 também. Do 25 até o 31. Tá, beleza. Você manda lá no grupo lá pra nós? Manda. Pra saber o que você quer? Beleza. E manda esse slide também pra nós, mano. Beleza. Eu vou mandar até onde a gente parou aqui. Porque tem mais coisa, né? Eu vou mandar até onde a gente parou. Tá bom então, Jonathan. Obrigada, viu? Nada. Deus abençoe, dá um beijo na Carol. Até. Até. Tchau. Valeu. Falou. Falou, Jonatinha. É nóis. Fique com Deus. Obrigado pela aula.